Olá, eu sou o João Bosco e irei apresentar parte do meu projeto de mestrado, intitulado como as possibilidades e potencialidades técnico-táticas do jogo brincadeira de bobinho em jovens futebolistas. Esse projeto é orientado pelo professor Dr. Alcides Scaglia e conta com a colaboração do Alberto Lobato Góes Júnior. Somos integrantes do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, o LEP, que fica situado na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Mas, para compreendermos melhor as possibilidades e potencialidades, precisamos nos remeter à pedagogia do jogo, que é uma proposta didático-metodológica que finca as suas bases epistemológicas no interacionismo enquanto teoria do conhecimento, e acredita que o aprendizado é potencializado quando há interação do ambiente de jogo com o ambiente de aprendizagem. Além disso, acredita muito na inspiração em uma pedagogia forjada na rua, responsável por criar diversos jogadores brasileiros em nível de elite no futebol, autônomos e criativos, através de uma vasta e extensa cultura lúdica de jogos e brincadeiras de bola com os pés. Além disso, a pedagogia do jogo acredita que todo jogo possui estruturas padrões, sendo as regras e as condições externas tendências autoafirmativas, e afirmando que cada jogo é único e irredutível, bem como os jogadores e seus esquemas motrizes enquanto tendências integrativas, responsáveis pela transferência de habilidades de um jogo para o outro, seja jogo brincadeira ou seja jogo esporte. Assim, surge recentemente na literatura os conceitos de possibilidades de ensino e potencialidades de aprendizagem, que são conteúdos que podem ser utilizados por professores e treinadores para melhorar o seu planejamento, bem como a aplicação frente ao seu contexto. As possibilidades de ensino são conteúdo evidente que determinado jogo fornece, sendo ações intencionais que ocorrerão dentro de um jogo brincadeira. Assim, ele pode realizar um ensino intencional, bem como um ensino incidental por outras ações que podem ocorrer com frequência dentro do jogo. Já as potencialidades de aprendizagem são os conteúdos latentes que determinado jogo brincadeira estará oferecendo para determinados jogadores. E para isso vão depender da forma como essas estruturas padrões irão interagir, com o intuito de que esse conteúdo que ainda não está amadurecido seja transformado em um conhecimento consolidado quando a aprendizagem é potencializada. Esses conceitos são recentes na literatura, que nos permite inferir alguns questionamentos. Como esses conceitos podem agregar ao processo de ensino-aprendizagem no futebol? Será que o mesmo jogo brincadeira fornece as mesmas possibilidades e potencialidades a diferentes jogadores? Dessa forma, o objetivo do estudo é verificar se diferentes jogos de bobinho geram as mesmas possibilidades e potencialidades em jogadores. Para isso, já realizamos um estudo preliminar, um estudo piloto, que contou com 28 participantes, sendo 14 da categoria sub-13 e 14 da categoria sub-17, através de uma amostra por conveniência. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unicamp, respeitando todos os procedimentos éticos. Em seguida, aplicamos dois jogos de brincadeiras de bobinho, sendo o bobinho 1 com a regra de 2 toques por cada jogador e o bobinho 2 com a regra de 1 toque. O bobinho é um jogo tradicional da cultura lúdica do futebol brasileiro, geralmente jogado em formato de um círculo, onde os jogadores que estão em azul na imagem trocam passes com o intuito de não deixar que o jogador de vermelho que está no centro da roda não intercepte o passe. À medida que o jogador que está no centro intercepta o passe, ou quando o jogador que está na roda erra o passe, há a troca do jogador que está no centro com o jogador que errou o passe. Para isso, após a aplicação desses jogos, analisamos os dados através dos indicadores de possibilidades técnico-táticas e potencialidades técnico-táticas propostos por Scaglia e colaboradores 2021. Nas possibilidades, fizemos o levantamento da quantidade de passes, levantamentos, domínio, condução, finalização, desarme, interceptação e disputa. Já nas potencialidades, nós analisamos a duração da unidade de observação, o número de toques na bola, o número de passes positivos realizados, o número de jogadores participantes, a quantidade de toques na bola por jogador, bem como a dinâmica da troca de passes desses jogadores. E utilizamos o DVideo como instrumento para realizar a análise de todos esses indicadores. Em relação à análise estatística, nós utilizamos o teste Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados, bem como realizamos em seguida uma análise descritiva dos dados com média e desvio padrão, tanto para possibilidades quanto para as potencialidades. Já
especificamente nas potencialidades, também realizamos testes de Mean-Whitney para comparar os jogos 1 e 2 dentro de cada categoria, assumindo o nível de significância de 5%, ou seja, P menor ou igual a 0,05, e o tratamento estatístico foi realizado no programa Graph-PAD-Prisma. Além disso, utilizamos o tamanho de efeito de Dedekind para verificar a magnitude dos resultados encontrados. Utilizamos a interpretação de Hopkins e colaboradores de 2009 para classificar a magnitude do tamanho do efeito. Na seção de resultados, em relação às possibilidades de ensino, nós constatamos que o passe, tanto nos 2 jogos em cada categoria, foi a ação técnico-tática mais realizada pelos jogadores, evidenciando assim que no bobinho o passe é a principal possibilidade de ensino através dos indicadores em que encontramos. E dependendo da regra, nas 2 categorias, quando a regra permitiu dar 2 toques, o domínio surgiu como um aprendizado incidente, em segundo plano, o que não aconteceu em bobinho 2, muito provavelmente em função da regra do jogo que não permitia isso. Já na classificação nos resultados de potencialidades de aprendizagem, na categoria sub-13, os jogadores não tiveram um desempenho semelhante, tanto que a única diferença que encontramos foi na quantidade de toques realizados pelo jogador e toques por jogador, quando houve uma intervenção maior no jogo de bobinho 1 em relação ao bobinho 2, muito em função da regra. O que não aconteceu da mesma forma no sub-17. Os mesmos indicadores mostraram os mesmos resultados. Porém, em geral, no bobinho 1, os jogadores da categoria de sub-17 tiveram um desempenho melhor do que em bobinho 2, quando não podiam dar 2 toques na bola, com exceção para o indicador da dinâmica na troca de passes, o que ocorreu quando uma inversão de valores. O bobinho 2 houve uma dinâmica maior, porém, em geral, o desempenho melhor foi no bobinho 1. O que nos leva a introduzir a discussão de dados interessantíssimas do nosso estudo. Entretanto, vale lembrar que o objetivo do estudo é verificar se diferentes jogos de bobinho geram as mesmas possibilidades e potencialidades em jogadores. Para isso, iniciando a discussão, já trago para a discussão o artigo publicado pelo professor Alcides com seus colaboradores, onde eles também investigaram diferentes jogos tradicionais, jogos de brincadeira de bola com os pés, e encontraram resultados semelhantes para o jogo de bobinho, onde as possibilidades de ensino do bobinho foram as mesmas para jogadores de diferentes idades. Vale destacar que nesse estudo de validação desses conceitos de possibilidades e potencialidades, as categorias utilizadas foram as categorias sub-10 e sub-23. E, nesse nosso estudo, as categorias utilizadas foram as categorias sub-13 e sub-17, reafirmando que as possibilidades de ensino do bobinho são as mesmas independentemente da idade. Porém, as potencialidades também se mostraram diferentes, assim como os resultados mostrados por esse estudo. E, a partir disso, podemos inferir alguns questionamentos que nos levam a refletir sobre esses conceitos de possibilidades, potencialidades, bem como a forma como os jogadores interagem com a tarefa de treino, nesse caso, através de um jogo brincadeira. E o primeiro é, por que os mesmos jogos oferecem as mesmas possibilidades com diferentes potencialidades? Dessa forma, Praxedes e colaboradores mostraram que jogadores com diferentes níveis não respondem da mesma forma a um estímulo advindo do jogo. Logo, a mesma coisa aconteceu dentro do nosso estudo, onde os jogadores, nesse caso com diferentes idades, mostraram ter as mesmas possibilidades, porque o jogo induziu a isso. Entretanto, eles responderam de diferentes maneiras, onde na categoria sub-13 não teve tanta diferença entre o jogo 1 e o jogo 2, com apenas a diferença de quantidade de toques na bola, de intervenção sobre a bola. O que foi diferente na categoria sub-17, onde os jogadores da categoria sub-17 tiveram desempenho melhor em um jogo do que em outro. E isso pode nos levar a refletir sobre acerca do ajuste da tarefa ao jogador que joga, de acordo com a idade e ao seu nível de desempenho. O que foi mostrado por Machado e colaboradores, que afirma que quando o jogo está adequado ao nível e à idade do jogador, o comportamento exploratório e o desempenho aumentam.
o que ficou bastante evidente no jogo 1 da categoria sub-17, onde os jogadores conseguiram manter mais a posse de bola, os jogadores conseguiram acertar mais passes, conseguiram envolver um maior número de jogadores, mostrando que talvez esse jogo estivesse mais adequado do que o jogo de Bobinho 2, a qual eles demonstraram ter uma certa dificuldade. Mas o que manipular, então, para potencializar o aprendizado? Em nossos achados, podemos levantar a questão da regra do jogo. Utilizamos com 2 toques e um toque. E a regra é algo que o professor deve estar atento para não inibir o comportamento e nem atrapalhar o desempenho dos jogadores frente ao contexto de jogo. Assim, Machado e colaboradores mostraram que quando o professor utiliza a regra de maneira excessiva ou de maneira inapropriada, o comportamento exploratório do jogador é inibido, bem como isso pode ter acontecido nos 2 jogos de Bobinho da categoria sub-13 e no jogo 2 da categoria sub-17. Então, podemos levantar quais efeitos podem ser gerados quando o professor não utiliza, nesse caso, a questão da regra de maneira apropriada, ou então quando a tarefa não está apropriada, o que pode ser gerado? Assim, Machado e colaboradores novamente mostraram que quando a tarefa está apropriada, os jogadores eles tendem a adotar um comportamento mais coletivo, o que foi mostrado em Bobinho 1 na categoria sub-17 e também nesse estudo. Quando a tarefa se mostrou adequada aos jogadores, eles conseguiram atingir o objetivo da tarefa proposta pelo professor de maneira mais coletiva frente ao contexto de jogo. Então, o que será que é necessário para gerar um aprendizado significativo através dos jogos e brincadeiras de bola com os pés, que é bastante presente na cultura do futebol brasileiro? Assim, precisamos realizar inicialmente uma análise pedagógica do jogo, para que o professor analise o contexto e faça com que as possibilidades de ensino, como por exemplo no Bobinho, o Bobinho tem como principal possibilidade o passe, mas como esse aprendizado pode ser potencializado aos seus jogadores? Para isso, ele necessita realizar uma análise pedagógica do jogo e para isso ele precisa ter saberes didáticos e metodológicos que façam que ele conheçam melhor o seu jogador para que ele possa adequar e faça essa análise pedagógica do jogo de acordo com o contexto do seu jogador. Para isso, o professor, treinador ou treinadora precisa propor ambientes de aula-treino que favoreçam o aprendizado do jogador para que haja um aprendizado construído pela interação do jogador com o ambiente que o cerca, nesse caso, o ambiente do jogo, permitindo que ele seja autônomo e criativo para que ele venha explorar de diferentes formas os seus comportamentos e assim também melhorando, potencializando o seu desempenho dentro do jogo. E concluindo, os achados dos nossos estudos, corroborando, confirmando que já foi identificado em idades diferentes por Sky e colaboradores, que as possibilidades dos jogos e brincadeiras, elas são as mesmas, independentemente de quem esteja a jogar o jogo. Porém, as potencialidades de aprendizagem elas vão se manifestar de diferentes maneiras. Se são diferentes níveis, se são diferentes idades, e a interação das estruturas padrões do jogo vão ser diferentes, logo a quantidade, a forma como as emergências vão se produzir também serão diferentes. Para isso, para que o aprendizado venha a ser potencializado, há a necessidade que o jogo seja analisado de forma pedagógica, para que haja a adequação do jogo ao jogador. Além disso, destaco também que há a necessidade de estudar mais jogos e brincadeiras que fazem parte da cultura lúdica do futebol brasileiro, que é vasta, que é extensa, e precisamos investigar para tentar compreender um pouco melhor a criatividade e autonomia que é gerado na qual o futebol brasileiro é conhecido mundialmente. Talvez também estudar o mesmo jogo brincadeira numa mesma idade, só que com jogadores de diferentes níveis de desempenho, também se faz interessante. Aqui segue algumas referências utilizadas na apresentação e fica o meu agradecimento ao LEP e ao CNPq pelo financiamento da pesquisa. Muito obrigado.